fomes, guerras, muitos terremotos. Será que já estamos vivendo este período de grandes fomes, grandes guerras e terremotos constantes em toda parte do mundo? Ou será que haverá um período na história da humanidade em que todas essas catástrofes irão se intensificar? O que tu acha? Então, se tu quiser entender um pouquinho mais sobre este período da grande tribulação e de todos esses acontecimentos que o mundo passará em muito pouco tempo, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, a se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, interagir, sobretudo compartilhar. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o seu like e que vocês compartam o link. Por quê? Porque vocês sabem que a gente fala de assuntos bem polêmicos, bíblicos, que o mundo não quer que a gente fale. Então, toda vez que a gente fala desses assuntos do fim, ou assuntos com relação às coisas de Deus, o YouTube segura o direcionamento dos vídeos, ele segura, ele bloqueia. Então, se a gente não puder contar com vocês que assistem, que gostam do conteúdo, e é um conteúdo que vocês sabem que é importante para as pessoas abrirem a visão para os acontecimentos que o mundo vai entrar em poucos dias, em pouco tempo. Vocês sabem, quando eu falo poucos dias, eu quero me referir em muito pouco tempo. Então, por isso que o canal conta com vocês, para vocês compartilhar, deixar o seu like, seu comentário, se inscrever é muito importante, porque assim o YouTube vai poder encaminhar esse vídeo para mais pessoas. Então, fica até o final do vídeo, assiste até o final e vamos juntos aí aclarar este período tão polêmico da grande tribulação, descrito em Mateus 24. Então, meus amores, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da grande tribulação, a nossa playlist aí no canal, que já estamos aí com uns 4, 5 vídeos, falando sobre o período da grande tribulação. E nessa parte do estudo, nós estamos estudando o livro de Mateus, no capítulo 24, que a gente já viu no vídeo anterior, que é Mateus 24, é o mesmo período da grande tribulação descrito pelo profeta Daniel, referente às 70 semanas de Daniel. A gente já viu que Israel, que Deus determinou 490 anos ou 70 semanas de anos para castigar Israel. Então, 483 semanas já se passaram, então falta uma semana, conforme a gente leu em Daniel 9:27, que o anticristo fará aliança por uma semana, a última semana de 7 anos de Apocalipse, da grande tribulação, descrita, ensinada, profetizada pelo próprio Senhor Jesus. Então a gente já viu e vamos continuar vendo que Mateus 24 não envolve a igreja, em nenhum momento envolve a igreja ou o arrebatamento da igreja. Todo o capítulo de Mateus 24 e Mateus 25 é se referindo a Israel. Há algumas aplicações que a gente pode aplicar nos dias de hoje? Sim, mas a descrição de Mateus 24 é totalmente para Israel, porque se trata do período da grande tribulação, que eu acredito que no vídeo que a gente gravou aí, todas as razões pela qual a igreja não vai passar pela grande tribulação, ficou muito claro, né, gente? Ficou muito claro. Então hoje... Ui, chutei tudo aqui, gente. Então hoje a gente vai... acho que deu certo. Chutei com o pé. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né? Então, a gente já viu que os discípulos estavam com Jesus, mostraram para ele toda a arquitetura linda do templo, e Jesus disse para eles, depois de Jesus se lamentar pelo pecado de Israel, se lamentar pela desprezo que Israel
teve pelos profetas do passado, inclusive por ele. Então Jesus ali se lamenta, né, diante do templo, saindo do templo, ele se lamenta e fala, né, para Israel que Israel, a tua casa ficará desolada, como é a palavra? Deserta, assolada em espanhol. Essa casa ficará deserta e vocês não vão me ver mais até que vocês digam bendito aquele que vem no nome do Senhor. Então a gente já viu que aqui Jesus faz duas profecias, que a casa de Israel ficaria deserta. O que significa isso? A gente já viu que Israel ficaria sem profetas, Israel ficaria sem templo para sacrificar, Israel ficaria sem discernimento que vinha de Deus, ficaria perdida, seria esparcida, seria espalhada pelo mundo todo, ficaria sem uma nação, seria colocado de lado pelo próprio Deus, porque Jesus disse, vocês não me verão mais até que vocês digam bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então eles ficariam de lado, completamente, digamos assim, desprezados por Deus por um tempo, e enquanto Deus daria agora, colocaria os olhos dele nos gentios, que dentro desses gentios sairia nós, a igreja, o corpo de Cristo. Então que Israel ficaria de lado até que voltássemos para a última semana que é a última semana das 70 de Daniel, que é o período da grande tribulação, para Deus então voltar a trabalhar com Israel. Então tudo isso a gente já viu com detalhe em todos os vídeos anteriores. E aqui Jesus vem e fala, quando os discípulos vêm e falam, olha o templo que lindo, ele fala, aqui não ficará pedra sobre pedras. Então Jesus está ali falando, profetizando algo que aconteceria, e a gente já viu isso com detalhes, que essa destruição do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito, né, o sobrinho do imperador, o general Tito, veio e destruiu Jerusalém, né? E aí o que aconteceu? Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, ficaram sem terra, sem nação, isso até 1948, agora, né? do século passado. Então, essa profecia é muito interessante, que ela foi, olha só como a gente tem que aprender a meditar na Bíblia e olhar a ordem das coisas, né? A gente vê que logo depois que Jesus fala que não ficará pedra sobre pedras do templo, aí ele vem com o sermão, né? O princípio das dores, o sermão no templo com os questionamentos, as perguntas dos discípulos. Mas é muito importante a gente ver um detalhe, por quê? Jesus disse que o templo seria destruído antes de ele começar a profetizar o Sermão do Monte. Então Jesus primeiro fala uma profecia: esse monte vai ser destruído, não vai ficar, esse templo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. Tá. Aí logo ele começa com a profecia das 70 semanas de Daniel, da grande tribulação. Então muitas pessoas se confundem porque os nossos irmãos que dizem que não vai ter arrebatamento, que não vai ter milênio, que não creem no arrebatamento, no milênio, enfim, todas essas pessoas que têm uma escatologia completamente contrária àquilo que a Bíblia ensina, eles usam esse versículo, e mais um que a gente vai ver lá embaixo, aqui mesmo em Mateus 24, esse versículo de que o templo foi destruído no ano 70, então eles dizem que tudo isso que está acontecendo aqui em Mateus 24 aconteceu lá no ano 70. Porque daí o templo foi destruído e que daí a terra ficou deserta, tal, e os judeus foram perseguidos. Enfim, eles usam esse acontecimento, principalmente do ano 70, da destruição do templo, para dizer que Mateus 24 já aconteceu. Meu Deus do céu! Olha só, em primeiro lugar, Jesus está profetizando a destruição do templo antes do sermão profético da grande tribulação. E uma coisa que vocês precisam entender, meus amores, e isso no decorrer da história também, se vocês forem ler todos os profetas, vocês vão ver que Jesus era um profeta, ele foi um profeta, ele foi sacerdote, profeta, filho de Deus, ele é o próprio Deus, Jesus é tudo, ele é completo. Então, sempre um profeta, quando ele profetizava algo sobre Israel, ou algo que aconteceria, ele sempre profetizava algo que aconteceria logo em seguida,
alguma outra profecia que aconteceria um pouco mais na frente e profecias que se cumpririam anos depois. Anos, séculos e até milênios na frente. Como é esse caso aqui. Como foi o caso de Jeremias. Vamos falar sobre Jeremias? Jeremias um dia chegou, para vocês entenderem como funcionam as profecias, tá? Um profeta pode profetizar algo que está acontecendo naquele momento, que vai acontecer na próxima semana, que vai acontecer nos próximos anos, como também uma profecia que vai acontecer milhares de anos depois. Como foi o próprio caso de João, que profetizou o Apocalipse, né? Mas vamos dar um exemplo bíblico para vocês entenderem. Por exemplo, Jeremias profetizou que por causa do pecado de Israel, o Nabucodonosor, a Babilônia, viria e levaria eles escravos. Pergunta, isso aconteceu naquela época que Jeremias profetizou? Sim. Logo em seguida que Jeremias profetizou, veio Nabucodonosor e levou eles cativos. Então, o povo creu ou não creu que era verdade o que Jeremias tinha dito? Sim, creu. Por quê? Porque se cumpriu. Mas o mesmo Jeremias que profetizou o exílio na Babilônia e se cumpriu naquela época, naquele período, e nós conhecemos a história, e hoje nós cremos porque conhecemos a história na Bíblia, e inclusive a história paralela, sabemos realmente, não só na história da Bíblia, como na história paralela à Bíblia, história que a gente se aprende na escola, enfim, que os judeus realmente foram levados cativos para a Babilônia. Então Jeremias profetizou aquele acontecimento e aconteceu logo em seguida. Mas o mesmo Jeremias também profetizou a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 37. De Ezequiel 38 e 39, quer dizer. Que vai acontecer quando? No período da grande tribulação. Aconteceu já a guerra de Gog e Magog? Não, ainda vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então um profeta ele pode profetizar algo que vai acontecer logo nos próximos dias, anos depois, ou então séculos depois. Então, quando Jesus... E por que isso? Por que um profeta profetizava algo e acontecia? Porque qual é que era a característica de um verdadeiro profeta para um falso profeta? Porque aquilo que ele falava acontecia. Exatamente como ele falava. Jeremias disse, vocês vão ser levados cativos e isso, 70 anos depois vocês vão voltar. Não aconteceu isso ao pé da letra? Sim, a gente não crê que isso é verdade porque aconteceu exatamente como a Bíblia fala e como os livros de história contam? Sim, então por que acontecia isso? Porque para que as credenciais do profeta fossem confirmadas. Esse é um verdadeiro profeta. O que ele disse aconteceu de capa a capa, exatamente como ele falou que ia acontecer. Por quê? Porque daí as pessoas, quando vissem que aquilo que ele profetizou realmente aconteceu, então as pessoas iam ter temor. O que ele falou é verdade, hein? Aconteceu, então agora a gente tem que ficar de olho, porque ele disse que vai acontecer isso mais na frente. Então, se o que ele profetizou lá atrás aconteceu, então é porque o que ele vai profetizar daqui pra frente também vai acontecer. Ele realmente é um profeta de Deus. Então, por isso que Jesus profetizou a primeira coisa aqui, a destruição do templo. E se cumpriu, exatamente como ele disse. Não vai ficar pedra sobre pedra. E Israel ficará deserta. Não foi o que aconteceu? Então isso deu credibilidade para as credenciais de Jesus como profeta. Por quê? Porque hoje quando a gente olha e vê, realmente Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra aqui, sobre o templo dos judeus, e realmente não ficou. Tá lá hoje, o murinho lá, só aquela partezinha do murinho das lamentações. Israel foi espalhada pelo mundo inteiro, ficou sem terra até outra profecia se cumprir, que era que Israel voltaria a ser uma nação num único dia só. Tá dando para entender? Então é muito importante a gente entender que essa profecia aconteceu antes do período da grande tribulação, porque Jesus profetizou aqui antes do Sermão do Monte, que ele vai começar agora a falar do princípio das dores. E isso para quê? Para que despertasse o temor nas pessoas. Ele disse que ia acontecer, aconteceu. Então tudo o que ele vai falar daqui para frente também vai acontecer ao pé da letra, como ele deixou escrito. Tá dando para entender, meus amores, como funciona uma profecia? Então vamos lá. Então, a gente já viu que os discípulos perguntaram quando aconteceriam essas coisas
E que sinais haveria da segunda vinda de Jesus? Da segunda, não é de arrebatamento aqui que ele está perguntando, porque eles nem sabiam que existia um arrebatamento, os discípulos nessa época, nem igreja existia ainda. Então, eles estão perguntando quais os sinais da tua vinda e do final de todas as coisas e da consumação do século. Então, é muito importante repetir isso, meus amores, para ir ficando na mente de vocês. É assim que a gente aprende, repetindo, repetindo e repetindo. Paulo ensina isso. Eu gosto de repetir para vocês a mesma coisa sempre, para que vocês comecem a entender, memorizar, tá bom? Então, a gente já viu que Jesus despreza a primeira parte da pergunta, quando acontecerão todas essas coisas, e pula direto para a segunda para dizer os sinais. E a gente viu no último vídeo o primeiro sinal dos falsos profetas. Quando Jesus falou, cuidado para que ninguém vos engane. Eu terminei o vídeo falando da grande importância de abrir os olhos com os falsos profetas, porque eles já estão no nosso meio há muito tempo, estão trabalhando a todo vapor no tempo de hoje e no período da grande tribulação vão trabalhar muito mais forte, vão começar a enganar a muitos. Como a gente viu aqui, não é poucos, vão enganar muitos. Se hoje eles conseguem enganar com tanta facilidade as pessoas ignorantes, sem conhecimento da palavra, com todos os enredos que eles têm, com todas as tramóias e falsas promessas de uma vida próspera, de uma vida abençoada, que Deus nunca prometeu, um monte de coisa que Deus nunca prometeu, se eles já conseguem facilmente hoje que as pessoas aparentemente têm uma vida tranquila, imagina no período da grande tribulação que as pessoas vão estar atordoadas, querendo um solucionador de problemas. Por isso que o anticristo vai surgir, vai enganar muita gente com muita facilidade. Por quê? Mas aqui não está se referindo apenas ao anticristo, está se referindo a falsos profetas. Jesus falou, muitos virão em meu nome. Então, a gente vê que no período da grande tribulação vai haver uma grande proliferação de falsos profetas que vão continuar querendo enganando as pessoas, porque falso profeta não crê em Deus, né, gente? Porque se eles crescem em Deus de verdade, eles não seriam falsos profetas, eles pregariam a verdade como a gente faz aqui. Então, vai acontecer o arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo vai subir, e eles vão continuar pregando como se o Espírito Santo estivesse aqui, como se Jesus não tivesse voltado, como se nada é nada. Por quê? Porque eles vivem por ambição, por dinheiro. Então, meu Deus do céu. A gente viu no vídeo passado isso tudo com muito detalhe, e para a gente abrir o cuidado com os falsos profetas, não só hoje, mas também aqueles que ficarem vão ser vítimas vulneráveis desses mau caráteres, que são os falsos profetas que vão enganar a muitos, vão se aproveitar da situação de desespero que as pessoas vão estar nesse período de grande tormento para enganá-las com falsas promessas, com enganá-las com falsos engodos, enfim, e inclusive para enganá-las, porque vai ter muitos falsos profetas, porque os falsos profetas são filhotinhos de quem? Do maior falso profeta. São filhotinhos de quem? Eles têm o espírito de quem? Do anticristo. Então, muitos falsos profetas no período da grande tribulação vão trabalhar para conduzir as pessoas até o anticristo, até o falso profeta pai deles. Tá dando para entender? Então muitos virão. As pessoas vão estar atordoadas com medo, querendo uma solução para os problemas delas, inclusive fugindo, digamos, do anticristo, e os falsos profetas, seguindo a orientação do pai deles, do próprio anticristo, vão ir lá, engana eles para trazer eles até nós. Para daí aqui, marca da besta. Aqui, ou rejeita a tua fé para aqueles que tiverem realmente uma fé, ou então para enganar as pessoas, para aceitarem mais fácil, para servir ao anticristo, para servir ao reino do anticristo, ou então perder a cabeça. Mas aqui o mais provável é que vai ser simplesmente pessoas incrédulas, que vão ser facilmente enganadas por falsos profetas, né? Porque mais na frente a gente vai ver que, se fosse possível, o anticristo enganaria até os escolhidos, né? Do povo de Israel. Enfim, então a gente vai ver isso com mais detalhes daqui pra frente. Mas é só pra gente entender o grau de importância que Jesus deu aqui para os falsos profetas.
Então, é pra gente abrir o olho, tá, meus amores? É pra gente abrir o olho com relação a esse engano, tá? Então, vamos ver, vamos continuar aqui a partir do versículo 6. E diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vamos falar um pouquinho dessa parte aqui. Meus amores, deixa eu ler lá, que fala, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Eu gosto de ler lá em Lucas, em Lucas, que fala, Lucas 21, que fala do mesmo contexto da grande tribulação. Lucas usa essa expressão assim, no capítulo 21, versículo 9, também falando do princípio das dores, né, da grande tribulação. Aí Lucas vem assim, ó: quando ouvires falar de guerras e revoluções. Então aqui Lucas nos dá um detalhe a mais. Mateus fala de guerras e rumores de guerras, e Lucas usa a palavra revoluções. Inclusive essa palavra revoluções no original grego é alvorotos, tumultos, protestos, tá? A palavra no original grego aqui, e haverá guerras e protestos, tá? O original dessa palavra, traduzido para o corretamente, é protestos. Meus amores, vocês já pararam para prestar atenção que hoje, quando a gente liga a televisão ou nas redes sociais, a gente só vê protestos por aí? É protestos LGBT, é protestos de racismo, é protestos é protestos a favor, contra, é protestos disso, daquele outro, e feminismo, e não sei o que, e blá blá blá, e protesto, e protesto, e protesto, e protesto, e protesto, alvorotos, protestos. Eu gosto de usar essa expressão protestos, alvorotos, que Lucas usa, porque dá uma expansão maior para a gente entender o que está acontecendo já hoje, nos dias de hoje. E isso aqui vai se, como a gente falou na introdução do vídeo, vai se intensificar com toda a força no período da grande tribulação. Mas é só para vocês terem uma ideia. Hoje a gente já tem visto isso acontecer. Hoje, gente, todo dia tu liga o computador, o celular, a televisão, tá lá. Ó, tiroteio no colégio tal, matou tantas crianças, matou tanta gente, tiroteio no shopping, bomba estourando lá no metrô, e no ponto de ônibus, no shopping, no aeroporto, e tumultos, e alvorotos, e muitas mortes, e muitas contendas. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas se brigam, se matam na estrada. Ontem eu tava vendo uma briga no trânsito, um policial chegou e puxou uma arma, deu um tiro, matou o cara por uma briga de trânsito. As pessoas estão assim. Então hoje a gente já vê, e a gente vê, meus amores, que o mundo, desde que é mundo, sempre teve guerras, sempre houve conflitos. Nunca o mundo teve em paz totalmente. Claro, não é conflitos assim tão quentes como a gente está vendo. Claro, a gente já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, conflitos assim, guerras, Iraque, guerras lá em Israel, esses conflitos que são quentes, com bombas, com armas, enfim. Mas o mundo nunca teve paz. Nem sempre são guerras quentes de armamentos, mas muitas guerras frias, ameaças. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu Deus, que se vocês soubessem, se vocês acompanhassem tudo o que está acontecendo no mundo hoje, seria como aquilo que a NASA falou. A NASA deu uma declaração e disse assim, um ex-funcionário da NASA, ele disse assim: se o mundo soubesse o que a NASA sabe, ninguém mais dormiria de desespero, de espanto. Olha só, um ex-funcionário da NASA disse: se o mundo ficasse sabendo o que a NASA sabe, ninguém mais dormiria. Gente, se vocês soubessem tudo o que está acontecendo pelo mundo, vocês não teriam mais essa tranquilidade que talvez hoje tu vive aí, como se nada tivesse acontecendo, dormindo espiritualmente, dormindo.
totalmente fora do espírito, totalmente sem temor algum, vivendo tua vida de qualquer jeito, desprezando as verdades bíblicas. Se tu soubesse um pouquinho das coisas que estão acontecendo, as guerras frias que estão acontecendo, principalmente lá pro lado asiático, Japão, China, Indonésia, Taiwan, as ilhas das Filipinas, é uma guerra constante, Coreia do Norte contra Coreia do Sul, Coreia do Norte, Kim Jong, aquele gordinho feio, querendo derrubar tudo que tem perto dele lá, porque quer dominar tudo, ameaçando os Estados Unidos todo o tempo, todos esses conflitos, União Europeia, OTAN, Estados Unidos, Rússia, enfim, todos esses países, todos esses conflitos. Meus amores, ontem eu estava lendo, é porque eu tirei a foto no meu celular, agora eu tô usando o celular para gravar, não vou poder mostrar para vocês, mas tem uma profecia se cumprindo tão escancaradamente que eu cheguei e falei assim, meu Deus do céu, a gente tá indo para casa. Gente, vocês não sabem, a Rússia está profético, duas profecias na verdade, uma se cumprindo ao pé da letra e outra se encaminhando para cumprir os 10 dedinhos da estátua de Nabucodonosor. Lembra que eu falei 5 países da Europa e 5 países do Oriente? Quando vocês verem uma aliança entre esses 5 países da Europa e 5 do Oriente, se preparem porque é o reino do anticristo. Então, olha só, eu vi ontem uma aliança entre Rússia, Irã, Turquia e Egito. Olha só, a profecia de Daniel e a profecia de Ezequiel se cumprindo. Rússia, Irã, Egito e Turquia. Aí sabe o que está escrito lá? Primeiro encontro de um início de uma aliança euroasiática. Europa e Ásia. A Ásia, a gente sabe que ali é aquela região da Ásia e os países do Oriente Médio. Primeiro grupo de alianças euroasiáticas. Olha só, eles já estão começando a se unir. Olha só. Então, meus amores, o mundo nunca teve paz. Sabe quando que o mundo vai ter paz? Um milênio. Quando Cristo descer. As guerras vão continuar cada vez mais se intensificando. O pontapé inicial começou com os países do gelo. E daqui uns dias a gente vai ver outra. E a guerra do Salmo 83, que ainda vai acontecer. E depois nós vamos, ali vai entrar o período da grande tribulação, como Jesus falou. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Esse vai ser, daqui pra frente, essa vai ser o nosso dia a dia. Guerra, conflitos, fulano de tal, ciclano, olha só, o país invadiu tal. Esse aqui é o nosso normal a partir de agora. E no período da grande tribulação, isso vai ser o normal das pessoas que ficarem. E isso vai ser em todos os lugares. Hoje acontece num país aqui, um país lá da Europa, um país lá da Ásia, um país lá do Oriente. No período da grande tribulação, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. E não será o fim. Porquanto, versículo 7, porquanto... Deixa eu tomar água, gente, tô com a garganta seca. Começa a me empolgar, esqueço até da água. Com a xícara na mão. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, a gente já vai falar um pouquinho mais da fome e dos terremotos, mas é para ficar claro que aqui guerras, conflitos, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Hoje a gente vê um terremoto aqui, um terremoto ali. Essa semana vocês viram mais um de 7,1 graus na escala Richter, lá nas Filipinas. Que paizinho castigado por terremotos, assim como é o México. Meu México querido também é um país castigado pelos terremotos. Enfim, Chile, enfim, vários países são castigados por terremoto, mas praticamente tu sempre ouve falar de terremotos nos mesmos lugares, e fome, miséria. Se a gente fala de fome e miséria no mundo, qual é o primeiro país que vem na tua cabeça? A África. É ou não é? Porque a África é um país miserável, não sei o que. Gente, tem lugares aqui no Brasil que é mais pobre do que lá.
sabe? Mas já vem logo a África. Pois é, no período da grande tribulação que Jesus está profetizando aqui, vai ser em todos os lugares. O conflito na economia mundial vai ser tão catastrófico que a fome, a miséria vai invadir todos os países. Vai haver muita miséria, muita fome, muita mortandade. E a gente vê isso aonde? Paralelo com Mateus 24, Apocalipse capítulo 6. Os quê? Os 4 cavaleiros, né? O aparecimento do anticristo, e logo em seguida vem o cavalo o quê? Vermelho, o cavalo da morte. Vamos lá dar uma lidinha? Falando das pestes e da... Apocalipse capítulo 6. Ai, gente, são minhas páginas da Bíblia. Olha só, o primeiro selo a gente já sabe que é o cavaleiro. Aí vem o segundo cavaleiro. Eis um cavalo vermelho, e o seu cavalo lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. A gente vai estudar isso logo em seguida, quando a gente terminar Mateus 24, a gente já vai entrar nos cavaleiros, mas é só para vocês terem uma ideia que isso é paralelo com Mateus 24. Primeiro vem o anticristo, o cavalo branco, logo vem o cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro da guerra. Não é o que a gente acabou de ler, ó, ali e haverá guerras e rumores de guerras e conflitos e nação contra nação, reino contra reino e alvorotos e protestos. Então, o cavaleiro vermelho veio para tirar a paz da terra. Foi dado uma espada é guerra. Então, o cavaleiro vermelho, olha o que Jesus profetizou, e lá João repete em Apocalipse 6. E logo em seguida vem o terceiro selo, o cavalo amarelo, que vem e diz assim, ou cavalo preto, que diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, e então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Repito, vamos estudar isso com detalhes lá na frente, mas aqui é para vocês verem que o cavaleiro vermelho vem com a fome, os preços vão subir, era o que eu estava falando agora há pouco, a catástrofe na economia mundial, global, vai ser em todos os países, então as coisas vão subir de preço e o dinheiro vai perder o valor. Vocês estão entendendo? Então por isso o cavaleiro preto, que vai fazer com que a economia do mundo se torne um caos, porque é necessário uma única moeda. Então vamos lá, e aí vem o 4º selo, que é o cavaleiro amarelo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, vi uma voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Então, olha só, os 4 cavaleiros que a gente vai estudar com detalhe lá na frente é paralelo com isso aqui que Jesus está dizendo. E ouvireis de guerras, e rumores de guerras, e protestos, e alvorotos, e grandes fomes, e misérias, e pestes em todos os lugares da terra. Isso aqui é o que Jesus está profetizando. E ele fala, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Claro que não é o fim. Ainda está nos primeiros 3 anos e meio. E se supõe que os 3 primeiros anos e meio é de paz, né? Porque primeiro vem o anticristo, olha, vamos resolver toda a situação do mundo, blá, 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 blá. Aí, por isso que Jesus fala, cuidado para que não vos enganeis. Por quê? Porque Jesus está falando com os judeus aqui. E os judeus não esperam o Messias. E aí não vai surgir o falso Messias, que é o anticristo, e Jesus falou, cuidado, cuidado. E junto com o falso Messias, junto com o anticristo, vem um falso profetão, assim, um falso profetão, e os filhotinhos deles que vão enganar muitos de vocês. Pois é, olha as advertências de Jesus, tudo na ordem correta. Primeiro o cavaleiro branco, Jesus fala, cuidado para que não vos enganeis com os falsos profetas.
anticristo, falso profeta e os filhotinhos deles. Aí Jesus vem e começa a falar, cavaleiro amarelo, cavaleiro vermelho, cavaleiro preto, cavaleiro amarelo. Jesus vem e fala guerras, rumores de guerras, protestos, fome, guerra, terremotos, pestes no mundo inteiro. Olha só, Jesus profetizando e depois João só complementando lá em Apocalipse. Gente, a Bíblia se completa. A Bíblia é perfeita, a Bíblia é correta. E isso aqui é para vocês entenderem que Mateus 24 está se referindo à grande tribulação. Tá bom? Porquanto se levantará a nação e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, a gente vai ver muitos terremotos acontecendo. Se hoje a gente vê num país e no outro aqui, no período da grande tribulação, vai ser em todos os países, em todos os lugares. 1/3 da terra vai morrer com fome, vai morrer pelas pestes e ainda vão morrer com os terremotos. Muita gente vai morrer. Então, tudo isso está profetizado. Porém, tudo isso é o princípio das dores, Jesus falando. E aí ele vem no capítulo 9 e fala assim, não se esqueçam, ele está falando com judeus. Quem é que perguntou para ele? Foi os discípulos. E ele está profetizando aqui o período da grande tribulação, que é para Israel. Claro, consequentemente para todos aqueles que desprezam a cruz de Cristo, né? Mas já ficou claro isso para vocês, né? Então ele fala, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E de novo ele vem e fala, meu Deus, aí depois tu diz que eu falo muito de falso profeta, né? Olha aqui Jesus falando, e se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas vamos ficar aqui focando mais nesse. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Vamos entender um pouquinho isso aqui, meus amores. Os judeus já são odiados no mundo inteiro, né? Os judeus sempre foram odiados no mundo inteiro, por todas as nações. Sempre foram um povo desprezado. E no período da grande tribulação isso vai se intensificar. Não só os judeus, como aqueles que também vão se converter durante o período da grande tribulação. Eu quero que vocês entendam isso. O período da grande tribulação é para Israel, não é para a igreja. A igreja já não está mais aqui. Porém, nesse período também vai ter cristãos que vão se converter, tá? Então, eles estão incluídos. Mas eu vou me referir principalmente para interpretar a Bíblia da maneira correta, como deve ser, aos judeus. Tá? Então, tudo isso aqui tá falando de Israel, da Judéia, enfim. Então ele fala, vos odiarão por causa do meu nome. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos judeus serão convertidos aqui nesse período. Muitos judeus vão se converter a Cristo. Por quê? Porque a gente já vai ver aqui mais aqui embaixo com detalhes. Porque não podemos nos esquecer que no período da grande tribulação, as duas testemunhas que a gente dá o nome de Moisés e Elias, a Bíblia não diz que é eles, mas dá características que parecem ser eles. Eles vão pregar durante 3 anos e meio. Moisés e Elias, vamos dar o nome assim, vão pregar durante 3 anos e meio. Então eles vão converter 144 mil judeus. Sabia? Que é as duas testemunhas que vão evangelizar os 144 mil judeus? Porque quando eles verem Moisés e Elias transformando água em sangue, fazendo a chuva parar, fazendo os milagres acontecerem, eles vão dizer, meu Deus, é Moisés e Elias. E Moisés e Elias vão vir Moisés e Elias vão falar de Jesus para eles. Lembra que Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração falando com Jesus? Pedro, Tiago e João viram eles? Então, eles vão vir e vão evangelizar, vão falar a respeito do reino, vão falar de Jesus, e 144 mil judeus vão se converter, e esses 144 mil judeus vão começar a pregar o evangelho no período da grande tribulação. Então, essas pessoas vão passar a ser odiadas e perseguidas. E esses 144 mil vão evangelizar judeus e eles vão se salvar. E essas pessoas vão passar a ser perseguidas e mortas. Gente, presta atenção. O foco do anticristo, o foco de Satanás,
sempre foi destruir os judeus. Isso sempre foi destruir os judeus. Vamos voltar na história um pouquinho? Vamos lembrar lá de Faraó? Lembra quando ele viu que os judeus, os hebreus começaram a se multiplicar e ele teve medo? Aí ele mandou matar todos os bebês, todas as criancinhas, lançar no Nilo? Pois é. Lembra depois, na época de Esther, que Amã, usado pelo capeta, foi lá e enganou o rei, e o rei fez um decreto para destruir, para matar todos os judeus? Pois é, a história conta. Lembra na época de Jesus que o rei Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, porque para acabar com toda e qualquer possibilidade que o rei dos judeus estivesse entre essas crianças e crescesse? Sempre o plano de Satanás foi destruir o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. E por quê, hein? E por quê que os judeus, que Lúcifer, o anticristo e Satanás sempre quiseram acabar com o povo judeu? Por quê? Porque a promessa que o Messias viria do povo judeu, em primeiro lugar, porque a promessa é que Cristo vai reinar sobre a casa de Jacó. Aham. Olha só, vamos vendo. Eu gosto de ensinar, gente, esses detalhes, porque, sabe, esses detalhes são tão gloriosos que faz a gente ir entendendo a história. Se a gente não entende a história, o plano, a gente não entende nada. É tudo pela metade. Então, eu gosto de ir explicando todos os detalhes para vocês. E era isso, que legal. É muito legal quando a gente entende. Então, olha só o que Lucas fala com relação ao Messias. Olha só. E o porquê da fúria de Satanás contra o povo de Israel, contra os judeus. Eis que conceberá e darás à luz a um filho. Aqui o anjo falando para Maria, né? Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus, que é Salvador. Jesus. Ai, gente, existe nome mais lindo que esse? Não pelo nome, mas pelo que esse nome representa. Nosso Salvador. Olha só o que o anjo fala para Maria, profecia. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, da qual a descendência de Jesus, descendente da tribo de Judá, filho de Davi. Olha a profecia para o Messias judeu. Ele reinará para sempre. Sobre o quê? Sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Gente, como não viver em paz e feliz com umas profecias dessa? Ai, gente, quando tu meditar na Bíblia, medita assim, com cuidadinho, lê, repete, porque vocês vão ver os tesouros que vocês vão tirar daqui. Então, qual é a profecia que desde antes de Jesus nascer, nem no ventre da Maria ainda ele estava? E ele fala, né, tu conceberás e dará à luz a um filho descendente de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. O seu reino não terá fim, ele reinará para sempre na casa de quem? De Jacó, de Israel. Ou seja, ele reinará para sempre com os judeus, o povo escolhido dele. Então, por que Satanás sempre quis destruir o povo dos hebreus, o povo de judeus, desde lá da época de Faraó? Porque deles veria o Messias. Mas é porque se não houver... E por que aqui no período da grande tribulação, Satanás, Lúcifer, o anticristo, o falso profeta vão fazer de tudo para acabar com os judeus?
por causa do nome do Messias deles. Vão fazer de tudo para acabar com os judeus aqui no período da grande tribulação e vão matar, e vão se matar uns aos outros, e um vai entregar os outros. E lá no livro de Lucas, nesse período, fala que pai entregará filho, filho entregará pai, os irmãos entregarão os irmãos. Por quê que o povo de Israel será tão odiado, como já é, mas muito mais nesse período? Por que Lúcifer sempre quis destruir o povo de Israel? Por quê? Porque se aqui no período da grande tribulação, e a gente vai continuar vendo isso aqui, o trabalho do anticristo para matar todos os judeus dessa época, o anticristo vai estar lá reinando em Israel, ele não vai estar reinando aqui no Brasil. Aliás, Brasil, não sei nem se ainda vai existir nessa época, né? Porque a América, ó, vai desaparecer do mapa. Deve sobrar um ou outro índio por aí. Mas o anticristo vai estar lá. O foco do mundo todo vai ser onde? Oriente Médio, Israel. Então a Bíblia fala que um terço da parte de Israel só vai sobreviver. Só um terço. 2/3 vão morrer no período da grande tribulação, de tanta fúria de Satanás contra o povo judeu, como está escrito aqui, que Jesus profetizou, e vos matarão a muitos. Está escrito, só vai sobrar 1/3 de judeu vivo na terra, um remanescente. E por que isso? Por quê? Porque se não existir um judeu que seja no mundo, Cristo não precisaria descer a segunda vez? Olha só. Olha a astúcia de Satanás. Ele conhece a Bíblia mais que tu, sabia? Mais que eu também. Mas eu digo no sentido de que ele sabe muito mais da história do que a gente. Ele sabe das promessas e ele crê. Ele crê. Com certeza muito mais que muita gente aí. A profecia é que ele viria para reinar para sempre na casa de Jacó, sobre Israel. Então, se não houver judeus na face da terra, Jesus não precisaria descer. Já que a igreja vai subir, porque ele sabe que ele não pode com os filhos de Deus mesmo, né? Olha, porque existe essa grande distinção entre o corpo de Cristo. Israel é outra menininha dos olhos de Deus. Mas mesmo assim, eles não deixaram de pagar, de colher o que plantaram. Por isso a grande tribulação é para eles. Mas a igreja é outros 500. A igreja é a noiva de Cristo. Então, se não existir nenhum judeu vivo no período da grande tribulação, Jesus não precisa descer. Aí a profecia não se cumpre. Porque a profecia é que Cristo vai reinar sobre a casa de Jacó para sempre. Então, por isso, o afã do anticristo de destruir todo e qualquer judeu nesse período. Mas é claro que Deus não vai permitir isso, né? Porque as profecias têm que se cumprir, e a profecia fala que lá em Zacarias que vai ficar 1/3 da parte dos judeus vivos, né? Mas olha só, 2/3 da parte de Israel vão morrer. Vai morrer judeu pra caramba. Só num terremoto que vai haver aqui, lá em Jerusalém, vai morrer 7.000. Só assim, ó, num terremoto, 7.000, assim, ó. Então, para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui é o que Jesus está falando aqui. Que vão odiar vocês por causa do meu nome. Claro, por quê? Porque eles não querem que Jesus desça pela segunda vez. Eles não querem que Cristo venha reinar. Porque eles sabem que se Cristo vir reinar, acabou para eles. Então, o afã deles sempre foi destruir o povo judeu desde o princípio da história. E vai ser até o final, no período da grande tribulação, porque assim, na ideia de Satanás, Cristo não precisa descer, porque daí a igreja vai subir mesmo, né? A igreja, os filhos já vão ter subido. Se não tiver judeu, Cristo não desce. Tá dando para entender? É bem isso. Esse é o plano de Satanás. Já que na igreja a gente não pode tocar, porque nos nascidos de Deus a gente não pode tocar, e o diabo sabe quem são os filhos de Deus, porque nós temos escancarado a marca do Espírito Santo na nossa vida, e ele sabe disso. Então ele sabe que não existe perda de salvação. Então o foco dele é todinho para Israel, porque já que a igreja sobe e a gente não pode fazer nada, porque eles não perdem mais a salvação, porque eles já foram escolhidos desde antes da eternidade para serem filhos. E então o que eles vão fazer? Então vamos focar totalmente nos judeus, para acabar com os judeus, que pelo menos assim o Messias Cristo não desce de novo na terra.
Só que lógico que isso não vai acontecer. Esse é o plano de Satanás e dos seus seguidores. Mas nunca vai se cumprir, porque a promessa é que Cristo vai descer pela segunda vez e vai salvar Israel. E eles vão dizer, lá em Zacarias fala, e quando eles virem descendo do céu o Filho do Homem, eles vão olhar e vão dizer: crucificamos o Cristo, crucificamos o Filho de Deus. E ali eles vão se arrepender e vão ver descendo do céu aquele a quem eles transpassaram. E ali todo Israel será salvo. Todo Israel no sentido, todas aquelas pessoas que vão ver, porque a vinda de Cristo vai ser transmitida simultaneamente pelo mundo todo, né? Graças ao quê? Aos nossos satélites, a nossa tecnologia. Então, quando fala todo Israel será salvo, vai ser todo Israel que vai estar espalhado pelo mundo todo, né? Todos os países que tiver um judeu vão ver aquele que eles transpassaram e vão dizer, ele era o Messias. E ali todo Israel vai se converter. Não é que todos os judeus vão se converter. Não, todo Israel que estiver, cada um espalhado nos seus lugares, e os próprios de Israel, de Jerusalém mesmo, que vão ver Cristo descendo, então vão se converter. Então, gente, a história é linda e eu acredito que a gente vai ir dando muito mais detalhes sobre isso, mas então é só para vocês entenderem, tá? O objetivo do anticristo sempre foi matar todos os judeus, para que Cristo não precisasse descer, porque Cristo vai descer por causa dos judeus, porque as promessas do reino, do milênio, é para os judeus. Assim como a grande tribulação é para eles, cabeção, a promessa do milênio também é. A noiva de Cristo desce com ele. A gente não viu lindamente isso no nosso estudo anterior, falando que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque a igreja é a noiva, a igreja vai descer com Cristo do céu para reinar no milênio. A igreja vai cuidar dos judeus. A igreja, noiva de Cristo. Cristo vai ser o rei dos judeus e nós vamos ser a rainha dos judeus. Olha o nível da igreja. Olha o livro, aprende a meditar na Bíblia. Se eu sou esposa do rei, eu sou o quê? Rainha. A igreja é a rainha. E Cristo é o rei dos judeus. Então nós, como esposa, vamos ser rainha dos judeus. Tá dando para entender a diferença entre igreja e Israel? A promessa é para Israel do milênio. Tá dando para entender, meus amores? Então, por isso que a fúria do anticristo sempre foi sobre Israel, para acabar. Com a igreja ele sabe que ele não pode mexer, então sempre foi Israel, né? Então vamos lá, deixa eu ver quanto tempo tá, vamos ver se eu termino aqui. Nesse tempo, vamos ver se eu consigo terminar aqui até o 14 pra gente começar no 15 no próximo. Então, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Lá em Lucas, como eu já falei, lá tá com mais detalhe, irmão vai entregar irmão, pai vai entregar pai. Nesse período da grande tribulação, as pessoas vão estar tão afligidas e elas vão estar tão desesperadas pela fome, pela miséria, que elas vão... Para elas poder se escapar disso, elas vão entregar os próprios judeus, elas vão entregar os cristãos. Lá naquela casa tem um grupo de cristãos que tá lendo a Bíblia. Lá naquela casa tem um grupo de judeus que tá lendo a Bíblia. Então lá vai os oficiais do anticristo e vão prender, e vão levar presos, e vão matar, e vão sacrificar, e vão decapitar, porque tudo isso é o que está escrito na Bíblia, entende? Então muitos vão se escandalizar, muitos vão trair e odiar. Então pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, porque o amor vai se esfriar. Não é o que está escrito aqui? Se levantarão muitos falsos profetas de novo e enganarão a muitos. O que eu disse antes para vocês é bom entender. Nesse tempo, muitos vão trair. O que vai acontecer? Muitos falsos profetas, guiados pelo líder dos falsos profetas, que é o falso profeta aqui da Bíblia, que é o apoiador do anticristo, então ele mesmo vai recrutar falsos profetas. Sabe esses falsos profetas de hoje que se vendem para política, se vendem para o poder, para o mundo, querem ter poder, querem ter nome? Esses falsos profetas de agora vão ser os falsos profetas aliados na época da grande tribulação do falso profeta grandão, o aliado do anticristo.
E esse falso profeta vai ensinar, vai orientar, dar ordens para esses falsos profetas se introduzirem no meio dos judeus, no meio dos cristãos, para sondar e entregar eles. Então, como que eles vão fazer? Eles vão pegar essas pessoas que vão estar lá angustiadas, na miséria, na fome. Muitos vão estar ali, porque muitos vão se converter de verdade, mas muitos ainda vão estar com medo, sem saber, com medo. Gente, todo mundo só não tem medo da morte quem é nascido de Deus. A gente até espera pela morte, mas quem não é nascido de Deus tem medo de morrer. Então, esses falsos profetas vão se aproveitar dessa debilidade e vão enganar muitos. E vão dizer, o anticristo não é tão mal assim. Vamos lá. Ou então no sentido assim, vamos lá nos reunir em tal lugar, porque lá tem muitos irmãos na fé. Vamos nos reunir aqui para uma oração forte, para amarrar o diabo. Isso vai ter bastante. Os mesmos de agora vão estar lá também, aqui nesse período. Vamos nos reunir em tal lugar para amarrar o diabo, para amarrar a fúria de Satanás, como é hoje, né? A soberania de Deus? Não, nós vamos amarrar o diabo, né? Não é assim hoje, então nesse período vai ser mais. Então, aqueles cristãos assim débeis, ou que estão assim meio na dúvida de que, será que é verdade, será que não é? Vão ser induzidos por esses falsos profetas. Tá bom, então eu vou. Aí quando chegar lá, cilada, tá levando eles pro anticristo, tá levando eles pro falso profeta, capitão, chefão. Tá dando para entender? Isso é o que vai acontecer. Enganarão a muitos. Olha, Jesus fala aqui de novo. Se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Enganarão a muitos coitadinhos que vão estar tão desesperados que esses falsos profetas vão querer reunião. Vamos lá. A gente vai se reunir escondido num lugar para adorar a Deus. E aquelas pessoas que não são cristãs de verdade, porque mais na frente a gente vai ver que ele enganaria, se possível, até os escolhidos. Os escolhidos aqui, dessa época, os judeus, os judeus são os escolhidos de Deus, o povo escolhido. E claro, os cristãos que se converterem, que nascerem de novo no período da grande tribulação, porque todo mundo tem que nascer de novo. Não é porque no período da grande tribulação que não precisa mais nascer de novo, ao contrário, para ver o reino de Deus tem que nascer. Então os cristãos que realmente nasceram de novo no período da grande tribulação, esses não podem ser enganados, como hoje nós também não podemos ser enganados. Tá dando para entender? Então aqueles que aparentemente estão ali no meio de cristãos, porque algum familiar é convertido, então trouxe para junto, tal, mas que eles não são convertidos, estão ali assim, escorados. Então, esses os falsos profetas vão conseguir enganar. Vamos lá orar em tal lugar, vamos amarrar o diabo, vamos orar, vamos estender a mão, vamos isso, vamos fazer aquilo, e daí, cilada, vão levar eles para a boca do lobo. E aí lá essas pessoas vão acabar cedendo à marca da besta, né? E, enfim, ou então aqueles que forem de fato convertidos vão então pro final aqui, que é isso que a gente vai falar agora, né? E daí fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, e não esqueça, gente, os falsos profetas enganarão a muitos. Se hoje já engana um montão, imagina na época, né? Então, meu Deus do céu. Tá vendo os falsos profetas aqui? É Jesus falando, tá? Só tô lendo. Aí ele vem e fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Claro, a iniquidade, essa maldade, essa desgraça que vai estar acontecendo pelo mundo todo, então vai fazer com que o amor se esfrie mesmo e ninguém mais vai ter piedade, não vai ter dó, não vai ter empatia, não vai ter nada. Cada um vai cuidar do seu próprio umbigo. E não se esqueçam, os falsos profetas têm o espírito do anticristo. Então eles não vão ter dó nem piedade, como eles não têm hoje. Eles já não têm hoje. Então lá naquele período vai ser pior ainda. Então, e aí vem e fala. E aquele que, porém, aí vem e fala, né? O amor se esfriará de quase todos. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Lembra que a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso? Quem será salvo na grande tribulação? Aquele que perseverar até o fim. Aquele que vencer tudo isso aqui. Aquele que vencer fome, sede, terremoto, calúnias, enfrentar calúnias, enfrentar perseguição por causa de Jesus. Porque eles vão entregar vocês, eles vão matar vocês, eles vão perseguir vocês, eles vão odiar vocês por causa do meu nome. Os falsos profetas vão enganar vocês, vão levar vocês para a morte, vão levar vocês para a boca do lobo, lá eles vão colocar vocês contra a parede, ou rejeita esse Cristo, ou então, ou morre, ou aceita a marca, ou morre de fome. Então aquele que perseverar até o fim, ou como diz lá em Lucas, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, também dentro do Lucas 21, também no contexto da grande tribulação, só que aqui o relato é de Mateus e Lucas relata com as palavras dele. Mateus fala, aquele que perseverar até o fim será salvo, e Lucas fala, é na perseverança que conquisteis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. É a mesma coisa que eles estão falando com palavras diferentes, mas é no contexto da grande tribulação. Aquele que resistir à marca da besta, aquele que resistir fome, peste, aqueles que resistir o medo de dizer, não, pode cortar porque eu morro por Cristo. Aqueles que resistir, esses serão salvos. Esses terão as suas almas ganhas. Podem, inclusive, morrer fisicamente, né? Morrer fisicamente, como vai, ter muitos mártires, muitos vão morrer, muitos, não é o que fala lá em Apocalipse 9, que a gente leu no estudo anterior, que o ancião pergunta para João, quem são esses? E João fala, não sei, tu que sabe. Ele fala, esses são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então vai haver uma grande multidão que vai se salvar no período da grande tribulação. Esses são esses aqui, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos desses vão morrer de fome, vão morrer de sede, vão morrer decapitados, vão morrer à espada, vão morrer por causa das pestes, vão morrer por causa das guerras, uma bomba vai cair na cabeça, conflitos vão ser entregues porque os falsos profetas vão enganar, vão levar para a boca do leão e eles vão negar a marca da besta. Enfim, essas pessoas que perseverarem até o fim, ou essas que o Lucas diz, e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então eles vão ser salvos. Podem até morrer fisicamente, mas vão ser salvos. E alguns vão seguir vivos, vão conseguir de um jeito ou de outro vencer a fome, a sede de um jeito ou de outro. Deus vai permitir que alguns permaneçam vivos até o final. Enfim, mas esses aqui são os que vão perseverar até o fim e serão salvos, tá? Então aqui a gente já viu no estudo no canal que não tem nada a ver com os dias de hoje. Não tem nada a ver também com o que a gente faz, aquele que perseverar, aquele que sacrificar, aquele que perseverar, que significa esforço, tal, que eu tenho que ganhar minha salvação e manter minha salvação. A gente já viu que não tem nada a ver com isso. Tudo isso é no período da grande tribulação. Aquele que resistir todos os flagelos dos 7 selos, das 7 trombetas, 7 cálices da copa da ira de Deus, não, tá? Esse não é para os convertidos. A gente vai estudar mais na frente com detalhe quando a gente chegar em Apocalipse, nas 7 taças. Mas vão enfrentar muitas coisas, muitas dores, a ponto de João descrever, né? Que os olhos, que seriam enxugadas todas as lágrimas dos olhos deles. Por quê? Porque eles lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro, né? E não vão mais ter fome, nunca mais vão ter sede. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E gente, a Bíblia é linda. Ai, meu Deus, como eu desejo que vocês entendam isso. E aí, para terminar, ele diz assim, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí vem outro versículo tão mal interpretado por aí. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, isso aqui são sinais. Qual foi a pergunta dos discípulos? Quando acontecerá essas coisas? Quais os sinais da tua vinda e do tempo do fim?
Aí Jesus termina aqui com ele vai continuar falando de sinais, mas ele está falando aqui deste sinal que é a pregação do evangelho. E este evangelho do reino, evangelho de Jesus Cristo, será pregado a todo mundo e então virá o fim. Então hoje, nos dias de hoje, se usa muito, e isso não é só aqueles que não acreditam em arrebatamento, tá? Isso todas as igrejas evangélicas creem, por não ter o entendimento da escatologia correta, de interpretar corretamente, literalmente. Todas as igrejas evangélicas acham que essa pregação do evangelho para todo mundo é agora. A gente tem que pregar para todo mundo para Jesus voltar. Não, é claro que a gente tem que fazer isso. Porque os filhos de Deus, pro arrebatamento da igreja, os filhos de Deus têm que ouvir o evangelho para se salvar, é o único meio. Mas aqui a gente está falando no contexto da grande tribulação. Então tem muita gente que usa esse versículo, o evangelho será pregado no mundo todo, e daí virá o fim. Então, tem que pregar o evangelho pro mundo todo, para que o fim chegue. Não tem nada a ver com isso, tá? Isso não é para agora. O evangelho, para ficar mais claro, todas as igrejas evangélicas hoje usam essa expressão assim, não, Jesus não pode voltar, o arrebatamento da igreja não pode acontecer, porque o evangelho não foi pregado no mundo todo ainda. Por isso que o arrebatamento não vai acontecer. Isso é a pior heresia, isso é a pior tragédia do mau entendimento da escatologia e de Mateus 24. Porque muitos crentes estão acomodados dizendo, não, arrebatamento não vai acontecer, porque o evangelho não foi pregado ainda. Tem um monte de índio que nunca ouviu falar, tem um monte de gente que nunca ouviu falar de Jesus. E não, eles não entendem que isso aqui vai ser no período da grande tribulação. O evangelho vai ser pregado no mundo todo. Vai ser pregado no mundo todo por quem e como? Em primeiro lugar, como a gente já falou, o evangelho vai ser pregado durante o período da grande tribulação pelas duas testemunhas, Moisés e Elias. 1260 dias eles vão pregar, ou seja, 3 anos e meio, Moisés e Elias vão estar lá em Jerusalém, no monte, pregando do evangelho de Cristo, pregando do evangelho do reino, e fazendo sinais e maravilhas, e levando 144 mil a se converter a Cristo. 144 mil vão ouvir o evangelho das duas testemunhas, de Moisés e Elias. E depois os 144 mil vão se espalhar pelo mundo todo para pregar o evangelho. Isso não significa que esses 144 mil judeus vão estar em Israel. Eles vão estar espalhados pelo mundo todo, porque todo mundo vai ver as testemunhas pela televisão. Para isso vai servir toda a tecnologia do mundo. Olha como o nosso Deus é sábio. O homem arrasando, achando que está arrasando a tecnologia. Olha o que a gente fez. Olha o que a gente conseguiu. Espaçonave na Lua, em Marte. Olha o celular, última geração, satélite, tal. E Deus falando, é tudo para mim. É eu que vou usar isso tudo no tempo do fim. O homem trabalhando em função de Deus, como sempre. A última palavra sempre é dele. O homem achando que está abafando, e Deus lá só dando corda. Todo mundo trabalhando para ele, para os planos, para os projetos dele. Olha, esse é o nosso Deus. Como eu quero que vocês conheçam esse Deus. Então, as duas testemunhas vão evangelizar e judeus do mundo inteiro vão se converter. E esses judeus, esses 144 mil, vão pregar pelo mundo inteiro. E ainda sem contar os cristãos cabeçudos, os falsos crentes de hoje, que estão aí envolvidos em falsas instituições, nunca aprenderam o evangelho e estão aí dentro de igrejas que não são igrejas, que acham que são, mas estão aí enganados. As pessoas vão ficar tudo para trás. Porque se não ouvir o verdadeiro evangelho, não é ouvir a Bíblia. Porque as igrejas hoje, as instituições, as seitas, pregam a Bíblia, mas do jeito deles. E não é do jeito deles, é do jeito de Deus, o evangelho. Loucura da pregação da cruz de Cristo para salvar. E tudo que pregam hoje é um monte de bobagem, um monte de heresia, menos a cruz de Cristo. Então, muitos hoje desses cristãos que se dizem cristãos e não são, vão ficar. Então, muitos desses vão se converter no período da grande tribulação. Muitos deles vão lembrar, puxa vida, um dia a Aline falou lá no canal Fundamento. E eu não quis dar ouvido, porque eu me aferrei à minha igreja, eu me aferrei ao meu líder, eu me aferrei à minha religião. Não, eu tô no lugar certo, aqui é o meu lugar certo, e eu vou continuar aqui porque tá funcionando.
Tá funcionando não sei pra quê, porque pra única coisa que importa não funciona, que é pra salvação da alma. Mas enfim, muitos outros irmãos e pastores, homens de Deus de verdade, que pregam pelo mundo inteiro, muitos cristãos estão desprezando para viver no engano e na mentira. Então esses vão ficar para trás. Então esses a gente espera, crê nisso, porque infelizmente muitas dessas pessoas vão estar amigos nossos, familiares nossos, pessoas que a gente um dia pregou e que desprezaram a verdade para continuar na mentira ou para continuar no seu pecado, né? Então, porque tem aqueles que estão no falso evangelho e tem aqueles que querem continuar no pecado. Então, esses vão ficar para trás. Então, a gente crê que pelo menos estes, no período da grande tribulação, vão ter uma segunda chance, né? Então, vão se converter. Então, essas pessoas são as que vão ser evangelizadas pelas testemunhas, pelos 144 mil e pelos cristãos que vão se converter de verdade no período da grande tribulação. E então esse evangelho será pregado no mundo inteiro por essas pessoas e por toda a tecnologia que vai ter. Imagina todas as emissoras do mundo focando Moisés e Elias pregando no monte do templo. Arrependam-se. Cristo morreu pelos seus pecados e agora ele vai vir para julgar o mundo. Cristo vai descer a essa terra pela segunda vez para julgar o mundo. Arrependam-se, creiam no Messias. Creiam em Cristo que morreu no teu lugar. Creia no Senhor Jesus. As duas testemunhas vão pregar e o mundo inteiro vai estar ouvindo. Tu vai estar sentado na tua casa, se tu ainda estiver vivo. Porque tem isso também, é pode cair uma bomba na tua casa e não sobrar nada. E tu vai pro inferno antes do tempo. Não dá nem tempo de tu te converter. Isso é para tu abrir o teu olho agora, meu caro. Mas então, as duas testemunhas vão pregar, os 144 mil vão pregar, e os que vão se converter também vão pregar. O evangelho vai ser pregado aos 4 cantos da terra, é profético, é promessa e vai se cumprir. E então virá o fim. Meus amores, ficou longo, como sempre, mas é um assunto que tem que explicar bem explicadinho. Então eu vou terminar essa parte e a gente volta com o período oficial da grande tribulação profetizada pelo próprio Senhor Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e desperte todos aqueles que estão vivendo o sono da morte para essa verdade, para que venham se arrepender e buscar se aproximar de Deus, se reconciliar de Deus através do nosso Senhor Jesus. O Evangelho está aí, é só ouvir e crer. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.